Você quer aprender a fazer networking da forma certa, seja no mundo digital, seja fora dele, e quer construir relacionamentos sustentáveis para você e também para o seu negócio? Você está no lugar certo, já chega aqui, vamos conversar sobre isso. O vídeo de hoje é exatamente sobre essa construção de relacionamentos, networking e parcerias. Decidi gravar esse vídeo porque recentemente eu estive bem afastada das redes sociais. Quem me acompanha no Instagram sabe, né? Assim, desde sempre eu fui muito ativa. Eu precisei me ausentar um tempo do Instagram porque eu queria rever outras coisas na minha vida. Eu tava me mudando pra cá, eu saí da minha cidade, então tinham muitos aspectos para ver, não apenas referente à mudança, mas também aqui dentro, né? E eu me ausentei. E mesmo assim eu não deixei de ter clientes. O meu trabalho enquanto especialista em posicionamento é ajudar as pessoas a pensarem no negócio delas de uma forma duradoura, sustentável, a longo prazo, diferente do que muitas pessoas fazem, que não é errado, em criar conteúdos mais orientados para ter resultados imediatos, né? Então, o meu trabalho, ele sempre teve esse viés de pensar no longo prazo daquele negócio e fazer com que as pessoas não precisassem depender o tempo todo de estar ali postando nas redes sociais. Mas isso é um papo para outro dia, para falar sobre esse modelo de gestão que eu utilizo, que é o branding pessoal. Uma das coisas que eu mantive muito ativa nesse momento que eu estive offline de postar foram as minhas relações. E eu recebi muitas indicações de várias pessoas, mesmo não estando ali postando, falando do meu trabalho, não mostrando os bastidores, e eu notei que as pessoas continuaram lembrando de mim, apesar de estar ausente. Eu lembro que teve uma indicação que eu fui fazendo um mapa, assim, para entender de onde que veio aquela indicação e aquele fechamento, foi de uma relação que eu construí lá em 2018 com uma pessoa extremamente querida, dedicada. Ela não me seguia, eu comecei a seguir, comecei a acompanhar o conteúdo dela, super me identifiquei, comecei a me relacionar com ela, comecei a escrever, né, pra ela, nossa, me identifico com isso, me identifico com aquilo. E aí ela, nossa, começou a me seguir, começou a ver minhas coisas, a gente super se identificou juntas. E aí, ela começou a falar de mim para outras pessoas, bem é claro. E aí, uma dessas pessoas, em 2023, que foi no final do ano passado, indicou o meu trabalho para uma pessoa que chegou para ela. Ou seja, essa indicação começou de um relacionamento lá de 2018. Então, ter esse networking, ter esses relacionamentos com as pessoas traz uma solidez para o nosso negócio de uma forma impressionante. Não apenas para que possamos vender mais, atrair mais clientes, mas também com relação ao posicionamento da nossa marca, né? Ali para reforçar com quem a gente anda, os nossos valores. Existe essa transferência de autoridade, ou seja, se eu ando com a fulana e a fulana é autoridade para mim, se ela indica, então fulaninha é autoridade também. Então eu separei nesse vídeo aqui formas práticas da gente fazer networking, cultivar relacionamentos dentro e fora do digital, como chegar até as pessoas. Espero muito que faça sentido para ti aí do outro lado. Onde de fato a gente pode fazer networking? Em qualquer lugar que existam pessoas, e pessoas estão aí em todos os lugares possíveis, não é verdade? Mas vou começar citando aqui as redes sociais. Então, principalmente ali no Instagram, a gente consegue fazer esse relacionamento através de comentários, directs, enfim, já vou explicar daqui a pouquinho como que a gente faz isso, mas nas redes sociais a gente consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. Eu já recebi inscritos aqui no canal por comentar num vídeo de uma pessoa que eu admiro muito aqui no YouTube, e através do meu comentário vieram inscritos, vieram pessoas super queridas pra cá me acompanharem e tal. Eu fui acompanhar o canal delas. Então, isso já faz com que a gente
cria esses relacionamentos ali de uma forma super leve. Eventos presenciais normalmente são bem-vindos, né? Quando a gente vai em lugares, às vezes a gente tem medo, tem vergonha de falar com as outras pessoas, mas é super interessante. A gente pode fazer esse networking em academia, se a gente frequentar. Quando a gente sai com amigos, a gente pode também, quando aquelas pessoas trazem pessoas diferentes, e aí falar coisas que tenham a ver com aquela pessoa, e aí aquela pessoa pergunta o que a gente faz, a gente já traz num meio de conversa. Enfim, em qualquer lugar aí que a gente pensa que existem pessoas diferentes das habituais, a gente consegue fazer e construir relacionamento. Existe a forma de networking que é formal, então quando a gente vai num determinado lugar que a gente precisa se apresentar para fazer aquele networking, e existe também aquele networking que é mais informal. O lado informal, né, do networking, a gente pode aproveitar nos mais diversos lugares e formas diferentes. Então, por exemplo, às vezes a gente vê algo super legal das pessoas nos stories, no feed, vê que alguém tá fazendo uma live e a gente se torna aquela seguidora silenciosa. Quando na verdade a gente pode se interessar por aquela pessoa ali que muitas vezes te manda uma caixinha de perguntas, aquela pessoa que te manda um direct, aquela pessoa que curte os teus stories, aquela pessoa que responde uma enquete. A gente pode ir até aquela pessoa e puxar um assunto baseado no que ela já trouxe. Muito já aconteceu de fechar vendas ali por direct, justamente por me interessar pelas dificuldades das minhas clientes. Então, por exemplo, eu recebi um elogio de um vídeo aqui no YouTube. E aí eu fui lá mandar uma mensagem, eu tô buscando criar mais conteúdos dessa forma. Tu poderias me falar as tuas principais dificuldades e objetivos, sugestões de conteúdos que tu desejas que eu crie dentro do YouTube, por exemplo? E aí ela começou a falar e a gente começou a conversar sobre aqueles assuntos e ela foi me trazendo outros pontos. E aí eu sei que no final das contas ela me perguntou, tá, mas como é que funciona a tua mentoria mesmo? O segredo do networking está em se importar com as pessoas. Então, às vezes, elas trazem brechas pra gente e a gente só vai lá e dá um curtir, né, no que ela trouxe ali nos stories. Quando, na verdade, a gente poderia estar mandando uma mensagenzinha, falando, tu também gosta disso, nossa, eu amo plantas, quantas tu tens? Quais são os tipos das tuas, né? Como é que tem sido aí no teu dia a dia? Nossa, tô tentando criar mais conteúdo pra cá, pro Instagram. Quais são as tuas principais dificuldades? Ou quais são os canais que tu gosta de acompanhar? Como é que foi que tu chegou aqui no meu perfil? E aí, quando a gente vai puxando esses assuntos, aquela pessoa vai trazendo. Pode ser que ela não queira fechar de nenhuma forma, pode ser que ela nem se interesse pelo teu trabalho, mas com certeza ela vai se lembrar que tu te preocupastes com ela, que tu pensastes nela, que tu te importastes com ela. Pode ser que ela nunca te chame pra nada, mas pode ser também que alguma amiga dela esteja passando por um problema que tu resolves. E aí ela vai reclamar, né, pra essa pessoa que tu tava conversando, nossa, eu tô passando por isso. Nossa, eu tenho uma pessoa pra te indicar. E assim se formam essas relações. Até anotei alguns pontos aqui pra trazer pra ti sobre como puxar assunto, porque às vezes a gente não sabe como puxar assunto com alguém. Então a primeira coisa é a gente se interessar pelas pessoas. E começar a analisar algum comportamento, algum gosto pessoal, alguma característica ali sobre o que vocês têm em comum para poder puxar esse assunto. E aqui eu vou trazer exemplo no offline e no online. Então, por exemplo, no offline, tu tá ali observando, aquela pessoa tá do teu lado e ela super aplaudiu um palestrante. E aí tu fala assim, nossa, eu acompanho esse palestrante tem tanto tempo e ele é realmente fenomenal. Dias desses eu vi um conteúdo que ele postou e eu achei bem interessante. Há quanto tempo tu acompanhas o fulano? Nossa, eu acompanho. Aí a gente vai vendo como é que vai rolando o assunto. Mas a gente pode, a partir de uma análise, de se importar com alguém, de analisar o comportamento dela, ver onde que a gente pode conversar e quais pontos em comuns que a gente pode ter para puxar uma conversa. E trazendo um exemplo aqui para o online, dá para fazer das mais diversas formas, como por exemplo, eu vi que tu segues a fulana
e a gente tem essa seguidora aqui em comum, né? Eu posso chamar e puxar um assunto a partir disso. Oi, fulana, tenho acompanhado o teu conteúdo, tenho visto, né? Parabéns por ele, vi que tu segues a fulana, eu acho ela incrível, e aí tu podes ir desenrolando esse assunto. No meio do assunto, para vender o nosso peixe sem vender, né? Para falar ali, ó, a gente não tá oferecendo para não ser também aquelas vendedoras chatas. A gente pode falar do nosso trabalho de uma forma mais informal. Então, por exemplo, nossa, lá no escritório isso acontece bastante. Aí ela vai, tu trabalha no escritório, onde é que é o teu escritório? Meu escritório é na rua tal, ou não, eu empreendo no digital, o meu consultório é online, tarará, 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 tarará. O que tu faz? Eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, que interessante, não sabia que isso existia. E aí a gente já troca aqueles contatos. Inclusive, isso é a última coisa aqui dos passos que eu tava anotando, que é pedir o contato daquela pessoa, né? Porque às vezes a gente conversa com alguém no offline e depois a gente não segue a pessoa e aí se perde, né, aquele contato. Então é bem interessante a gente já pedir aquele contato, começar a seguir ou adicionar ali no WhatsApp. E uma coisa muito interessante no processo de construir relacionamentos e como ser uma pessoa mais interessante para as pessoas é quando a gente deixa elas falarem sobre elas. Quando a gente escuta mais, fala menos e quando a gente for falar, trazer uma solução para ela, essa pessoa vai se sentir grata, ela vai se sentir ouvida. Normalmente as pessoas não têm a paciência de ouvir, né, umas às outras. Então, quanto mais a gente exercitar isso, de ouvir as pessoas, de realmente prestar atenção aos sinais, às vezes até depois para propor uma solução para ela, a gente utiliza as palavras dela para propor a solução. Olha, o meu trabalho ele fornece essa solução. E aí a solução vai ser muitas vezes explicada na linguagem dela. Se tu quiseres te aprofundar ainda mais nesse assunto, eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo na descrição do vídeo, que é sobre como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Muito do que eu trouxe aqui tá super resumido, é claro, mas tem essa mesma base, né, de como a gente consegue fazer networking, quais são os cuidados necessários, como que a gente chega para conversar com outras pessoas. Então esse livro aqui é bem interessante. Para complementar esse vídeo aqui de networking, eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo somente sobre parcerias. Então, se tu tens vontade em aprender mais sobre isso, vou deixar aqui na descrição, vai lá agora conferir. Espero muito que o vídeo de hoje tenha feito sentido por aí. Se ele fez, me conta aqui embaixo nos comentários. Traz sugestões para que eu possa agregar mais valor aí no teu negócio e na tua vida. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!